Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, te convidamos a meditar conosco nessa semana que iniciamos hoje com a leitura do profeta Jeremias. Hoje nós vamos ler no capítulo 24, Jeremias, capítulo 24, quando o Senhor lhe mostra 2 cestos de figos. Um cesto havia figos muito bons, eles eram ótimos, mas no outro cesto os figos eram ruins e intragáveis na descrição do profeta. Nós vamos ver o que significavam esses cestos que o profeta viu em frente do templo do Senhor, lembrando que esses frutos eram parte dos primeiros frutos, das primícias ou dos dízimos que eram trazidos ao templo do Senhor para serem entregues ao Senhor. Eles deveriam ser avaliados pelo sacerdote para provar a sua qualidade, mas Jeremias rapidamente percebe que um cesto tem figos ótimos e outro cesto que tem figos ruins tinha figos verdadeiramente ruins. E nós vamos ver qual o significado que o próprio Senhor dá para o profeta e quais aplicações nós podemos tirar desse texto. A cada manhã temos lido aproximadamente um capítulo do profeta Jeremias e te convidamos a meditar conosco. Também queremos orar ao final dessa leitura pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, e se você está aqui nos Estados Unidos, feliz Dia dos Pais. Hoje aqui nos Estados Unidos é o Dia dos Pais, então já celebramos aqui, já louvamos, já oramos pela vida do Tiago e que Deus abençoe a sua vida também. Se você é pai e mora aqui nos Estados Unidos, que no Brasil é só em agosto, né? Sim, a maioria dos países no mundo celebram o Dia dos Pais, na verdade, nesse domingo. No Brasil é diferente, em agosto, eu não sei exatamente porquê, mas aqui nos Estados Unidos e em muitos países, hoje é celebrado o Dia dos Pais. Graças a Deus pela vida do meu pai, pela vida de vida que me abençoa tanto, e eu dou tanto graças a Deus pela vida do meu pai, tão grato pela sua presença, pelo seu amor e pela bênção que você é na minha vida, graças a Deus. Sim, o mesmo eu digo do meu pai, que sempre está aqui conosco também na live, e estava aqui ano passado conosco, né, pai? Para estar celebrando o Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para você também. Então vamos orar. Pedir ao Espírito Santo entendimento, revelação. Vamos meditar com Jeremias 24 e ao final queremos orar pelas nossas famílias e por essa semana. Pai, nós te damos graças pela sua bondade, pelo seu amor leal. Muito obrigado pelas tuas misericórdias renovadas sobre nós nesse novo dia, nessa nova semana e pela palavra do Senhor. Te pedimos entendimento e revelação, que o teu Espírito Santo seja o nosso mestre e aplique as tuas verdades em nossa mente e em nossos corações, para que nós possamos nos lembrar da palavra do Senhor e também colocá-la em prática e também compartilhá-la com outros ao nosso redor. Fala conosco, Espírito Santo, nós dedicamos esse tempo de meditação ao Senhor com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. 2 cestos de figos. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Observe que aqui o profeta coloca um contexto histórico. Jeremias foi chamado para profetizar durante o período dos últimos 5 reis de Judá, antes da ida de Judá para o cativeiro na Babilônia. Ele profetizou, antes de tudo acontecer, que pela maldade do povo, o Senhor iria trazer um povo do norte para sitiar a cidade de Jerusalém, a região de Judá, e iria trazer contra eles a espada, a fome e a peste. Isso era, na verdade, um chamado para o povo se arrepender, porque aquela terra que Deus havia dado ao povo de Israel para ser uma bênção para eles, eles haviam feito dela uma maldição, com a idolatria, com a prática da injustiça, do engano, do roubo, do lucro desonesto e abandonando completamente a lei do Senhor. Aqui, Jeremias coloca exatamente quando essa visão aconteceu. Depois de sitiada por Jerusalém, Nabucodonosor, que já liderava, era como rei a Babilônia, já havia entrado na cidade de Jerusalém e levado cativo o rei Joaquim, que era filho de Jeoaquim, e alguns líderes, alguns nobres daquela cidade. E o Senhor perguntou a Jeremias, verso 3, o que você vê, Jeremias? Eu respondi, figos,
Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então aqui Deus está mostrando que ainda que esse tempo que eles vão viver lá na Babilônia vai ser um tempo difícil para eles, esse também é um cuidado de Deus que vai trabalhar no coração deles durante esse tempo. Sim, a palavra coração é uma das palavras-chave do profeta Jeremias, e novamente ele fala sobre essa promessa do Senhor de dar ao seu povo um novo coração. Ao invés daquele coração cheio de maldade, de orgulho, Deus promete um coração comprometido com a palavra de Deus para que Israel pudesse de fato se tornar uma bênção para todas as nações. Verso 8: Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e a seus antepassados. Esse é um capítulo bem curtinho em que Jeremias vê esses 2 cestos de figo, e é interessante que o cesto com figos bons representa não o povo que ficaria em Jerusalém, mas sim aquele povo que seria levado ao cativeiro da Babilônia. Por mais estranho que pareça, o povo não podia compreender facilmente as palavras de Jeremias, porque como Isaías também disse, os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos, os seus pensamentos estão muito superiores aos nossos, e aquele povo que morava ali em Judá precisaria ir para o cativeiro, onde eles seriam lapidados, purificados pelo Senhor, receberiam um novo coração, para a próxima geração então retornar, reestabelecer-se naquela terra e reconstruir os muros, o templo do Senhor. Mas aquele povo de coração mau não entendia, eles achavam que eles precisariam ficar naquela terra, que eles haviam conquistado uma terra rica, uma terra de prosperidade, que foi de fato um presente do Senhor para os abençoar. Mas devido à maldade do coração do povo, o Senhor escolheu levar o povo de Judá para o cativeiro na Babilônia. E ele disse que aqueles que fossem para a Babilônia seriam abençoados, mas aqueles que ficassem em Jerusalém seriam amaldiçoados, com a fome, com a peste e com a espada. É algo difícil de compreender, mas Jeremias anunciou as palavras do Senhor, e nós vamos ver nessa semana, começamos com a leitura do capítulo 24 e vamos até o capítulo 29. Tão conhecido Jeremias 29, quando Jeremias envia uma carta a esses exilados. Jeremias estava em Jerusalém ainda e escreveu uma carta profeticamente anunciando o que aconteceria com aqueles que estavam no exílio. Então, quando nós lemos Jeremias 29, 7, que diz: Eu sou o Senhor, que sei os planos que tenho para vocês, planos de os prosperar e não de causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Jeremias está falando a um povo específico, aqueles que aceitaram o processo de sair do seu conforto, de ir para o exílio, de passar pelo processo para o qual Deus os havia chamado. Eles iriam prosperar, mas todo aquele que resistisse à vontade de Deus, todo aquele que insistisse em ficar em Jerusalém, eles iriam sofrer. Então isso fala para nós daqueles momentos de dificuldade em que o Senhor nos tira do nosso conforto, nos chama para uma mudança. Nós vemos isso na história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos 3 patriarcas de Israel. Nós vemos isso na história de Davi, quando muitas vezes estava fugindo de Saul, indo a novos territórios. Eu e a Rafa temos já experimentado isso com a nossa família, de sair do nosso país, e para cada pessoa isso é diferente. Talvez seja uma mudança geográfica, talvez seja uma mudança na sua família, talvez seja uma mudança de carreira. Para cada pessoa, Deus vai trazer
trazer essas oportunidades de nos prosperar, mas Ele conta com esses processos de mudança, de momentos de desconforto, para lapidar o nosso caráter, para trabalhar as nossas vidas, de forma que nós possamos desfrutar o que o Senhor tem para nós e para os nossos filhos no futuro. Sim, muitas vezes é uma escolha que nós podemos, que Deus coloca no nosso coração essas mudanças e nós tomamos passos para essa escolha, mas muitas vezes essas escolhas podem chegar como uma surpresa, algo inesperado e que parece um momento tão difícil. Então que Deus possa dar sabedoria, discernimento, se você tem passado no momento de transição, e isso é um mover de Deus para transformar áreas na sua vida, áreas da sua família e trazer esses planos de prosperidade, Amém. Não de causar dano sobre a sua vida e sobre a sua família. E enquanto nós estávamos lendo, veio uma palavra muito forte ao meu coração a respeito da liberdade. Esse povo estava sendo levados cativos para a Babilônia e eles ali na Babilônia, eles iam aprender sobre a gratidão, sobre o princípio de serem livres. Depois que eles saíssem daquela terra, eles iam ver sobre essa liberdade que Deus nos chama, uma liberdade que é no temor dele, não uma liberdade como uma libertinagem de fazer o que nós queremos, mas uma liberdade com o temor do Senhor. Então, é muito bom nós podermos ser livres, assim como nós somos livres, mas livres também em Cristo, livres em Deus, para experimentarmos a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós queremos orar então pela sua vida e pela sua família. Rafa vai estar orando para que essa nova semana que iniciamos hoje seja coberta pela bênção do Senhor, pela proteção e o favor dele. Te convidamos a colocar diante do Senhor agora o seu coração e qualquer motivo de oração que você tenha ou necessidade, coloque diante do Senhor. Nós queremos, em fé, orar também com você e pela sua família. Sim, então vamos orar. Pai, muito obrigado por esse novo dia, por essa nova semana. Obrigado pelas tuas misericórdias, Pai, que sempre se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado que o Senhor cuida de nós. Obrigado que o Senhor nos chama para perto. O Senhor nos oferece transformação, salvação, renovo, nova vida em Ti. E é isso que nós queremos, nós e a nossa família. Não estarmos com o coração endurecidos, mas com o coração aberto, Pai, disponível a Ti, para viver os planos e os propósitos do Senhor. Ainda, Pai, que o momento seja um momento difícil, um momento parece de transição, um momento onde que nós não entendemos a nossa vida, mas que nós possamos ter essa certeza que ainda que pareça difícil, ainda que pareça fora do controle, o Senhor sabe todas as coisas e os teus planos para aqueles que estão com o coração quebrantado e querem mais de Ti. Sim, são planos de paz, planos de prosperidade, planos de um futuro. Então eu declaro sobre cada uma das famílias aqui representadas, sim, bênção do Senhor, Pai, a bênção do Senhor que enriquece assim e não acrescenta dores. Eu declaro, Pai, restauração, restituição, bênçãos, Pai, que vem do Senhor, que não é obra de homens, mas é a obra do favor, da graça do Senhor sobre a vida das famílias. Abençoa também cada pai aqui representado, assim como o Tiago. Eu vi que meu pai também está online, o Zezinho, meu sogro. E cada pai aqui também, o senhor João, da irmã Lucy que está conosco. Cada um dos pais aqui representados. Pai, vem com a tua graça e favor sobre cada um desses homens, desses pais de família. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor dê o temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Que o Senhor os faça homens de honra, que sejam exemplo para os seus filhos a cada dia da vida deles. Em nome de Jesus, guarda os seus olhos, guarde as suas mentes, os seus corações. Amém, livre, Pai, das tentações e que o Senhor os abençoe para que eles possam, Pai, ser como o Senhor e amar, Pai, a sua família, a sua noiva, em nome de Jesus. Que a tua bênção, Pai, seja sobre os pais, seja sobre as nossas famílias, e nós te louvamos e te agradecemos e apresentamos toda essa semana a Ti, Pai, louvando por quem o Senhor é em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito sua vida nesse domingo, nessa nova semana que iniciamos. E te convidamos a acompanhar conosco uma leitura tão interessante. Vamos ver sobre os falsos profetas que anunciavam mensagens que não vinham do Senhor naquela época, como o Senhor tratou com eles e como o Senhor, através de Jeremias, apesar do seu sofrimento, Jeremias foi perseguido. Eles queriam tirar a vida dele, os líderes religiosos,
sacerdotes daquela época, mas Jeremias anunciou a palavra do Senhor de forma bela, com autoridade e de forma a glorificar a Deus e abençoar aqueles que de fato estavam buscando a palavra de Deus. Não buscavam o que eles queriam ouvir, não buscavam o que era pregado pela maioria, mas sim aquilo que vinha do coração de Deus. Eles puderam discernir as palavras de Deus através do profeta Jeremias por causa da sua sinceridade de coração. Quando nós estamos de fato buscando a palavra de Deus, Ele vai falar conosco de uma maneira ou de outra. Assim como aqueles que estão buscando apenas agradar a sua alma, ouvir o que lhes agrada, também vão ouvir o que eles querem, que são palavras de engano e de mentira que vão ser infrutuosas. Então vamos meditar nessa semana na palavra de Deus. Nós vamos até Jeremias 29 na sexta-feira e te convidamos a acompanhar conosco e também a compartilhar com alguém de quem você se lembra agora, que pode ser abençoado com essa ministração e com a oração pelas nossas famílias. Um abração, um ótimo domingo, amamos vocês!